Tenho pregado sobre o homem não ter liberdade no reino de Deus. Falei mais, talvez 7, 8 sermões do Antigo Testamento. 7 sermões, agora hoje é o 10º, 3 no Novo Testamento, porque a Bíblia ela é completa. A maneira como Deus falou, a maneira como Deus agiu no Antigo Testamento é um pouco diferente, mas o princípio de Deus, o caráter de Deus, a soberania de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus são os mesmos. O Senhor continua sendo um Deus de amor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas um Deus também que tem parâmetro, que tem limite, um Deus que pune, um Deus que condena, um Deus que não aceita brincadeira. Em Gálatas diz: tudo que o homem semear, isso ele colherá. O que semeia vento, lá em Oséias, que semeia vento, colhe tempestade. Esses textos mostram que nós não podemos brincar com as coisas sérias de Deus. Temos que levar a sério. É isso que eu estou querendo passar para os irmãos nesse título, nessa série de sermões. Nós não podemos brincar com as coisas sérias de Deus, com a palavra, com o próprio Deus. E nem tentar cunhar, colocar dentro das doutrinas da palavra o que nós achamos que deve ser colocado e acrescentado. Como eu preguei aqui na oração do Pai Nosso, quando eu preguei nosso, eu distingui sobre religião, denominação e seitas. Então, dentro das denominações, existe muita coisa errada, muita gente bagunçando, fazendo coisa que dá na cabeça, porque o pessoal vem, a população, a frequência aumenta, aí muitos começam a inventar coisas, é tremendo. E nós não queremos fazer isso, nós queremos nos ater somente à palavra do Senhor e fixar a nossa mente, nosso coração na palavra para crescermos e aprendermos. Vamos orar. Deus, mais uma vez nós temos a Tua palavra que está na nossa mão, está na nossa mente, está no nosso coração. E nós queremos, nessa manhã, aprender um pouco mais e colocar em prática aquilo que a Tua palavra diz. Ainda que nós não entendamos tudo, ainda que algumas coisas são meia difíceis para nós, mas nós pedimos ao Espírito Santo para que nos revele, que nos ensine, que nos guie em toda a verdade. É isso que o Senhor Jesus prometeu e é isso que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Creio nisso pela fé, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aqui, no meio evangélico, o que mais se vê é o não cumprimento, literalmente, da palavra de Deus. Principalmente sobre os dons espirituais. Vocês sabiam que eu creio nos dons espirituais? Sabiam ou não? Quem anda comigo sabe, eu creio nos dons espirituais, como está na Bíblia. Agora, como está nas denominações, como está no meio pentecostal, o neopentecostal, eu não creio não. Ele quer bagunça, estão inventando coisas, estão falando coisas, estão dizendo coisas que não estão na Bíblia. Não sei se eu contei para vocês, uma irmã, membro da igreja em Bethlehem, hoje está no Brasil. Essa irmã, ela foi para o Brasil, ela se converteu comigo, batizei, ela estava animada. E de repente, ela vai para o Brasil, fica lá um mês e tal, depois ela volta e vem conversar comigo. Pastor, eu fui numa igreja, e a igreja caía, a igreja fazia isso, o pessoal falou comigo, eu fui na frente, eu também falei, pastor, é bom demais, é bom demais. Não, eu deixei ela toda falando, como é que o senhor vê isso? Eu falei assim, não, você participou de um culto onde pode ter tido emoção, pode ter sido bom para você, mas não estava na Bíblia, não estava na palavra. Na Bíblia, eu peguei, vamos estudar a Bíblia. Comecei a ler o que eu vou falar hoje para vocês. Comecei a ler a Bíblia e ela prestando atenção. Pastor, tem razão, você está certo. Ela falou assim, você está certo? Eu falei assim, peguei. Pastor, mas é muito bom aquilo é muito bom. Não acabou, ela deixou a Bethlehem, foi para o Brasil, está até hoje lá. Só para vocês saberem como é que a palavra de Deus não tem tanta força como a força da denominação, como a força, sabe, do tradicionalismo, do pai, da mãe, do tio, da avó. E nós precisamos mudar. Eu mudei mesmo, radicalmente, com muita coisa que eu aprendi no seminário, muita coisa que eu aprendi com meus pais, nas denominações que eu passei, aprendi com a Bíblia, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, falei, não vou parar. Parei e graças a Deus. Mas não esqueça disso, eu creio nos dons espirituais, como está na Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre os dons espirituais. Começamos em 1 Coríntios capítulo 12.
capítulo 12. Eu vou ler alguns textos, não poderia ler o capítulo 12, capítulo 14 todo, mas devido ao tempo eu não vou fazer isso. 12, 4 a 11. 12, 4 a 11. Há diferentes tipos de dons. Veja que Paulo está dividido em três ministérios ou 3 tipos de dons colocados na igreja. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes o quê? Tipo de ministério. Outro tipo de ação do Espírito Santo na igreja. Dons, ministério. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de outro tipo de Deus agir na igreja. Atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Isso é igualdade. Deus faz em tudo, faz tudo isso, em tudo e em todos. É a diferença na igualdade. Somos iguais, mas tem coisa diferente. E cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, de sabedoria. Dons muito importantes, que sabe ler a palavra e interpretar com sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, quando a pessoa conhece, estuda e tem conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder de operar milagres. A outro, profecia. Outro, discernimento de Espírito. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui. Veja como a soberania de Deus é tremenda. E Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Deus distribui como Ele quer a cada um dos membros da igreja. Dons espirituais não é para qualquer um, é para a igreja, para você que pertence à igreja. E é interessante que eu já preguei aqui, já dei um estudo sobre dons, ministérios e atuação. E fiz uma lista sobre o que é dom, o que é ministério e o que é atuação. Mas hoje não cabe isso. Eu gosto do último texto que diz assim: e Ele distribui cada um individualmente, a cada um como quer. Ele é soberano, é Ele que manda na igreja, Ele é o dono da igreja. 12, 28. O que diz lá em 28? Assim na igreja, Deus estabeleceu. Agora começa Deus colocar 1, 2, 3, 4 e hierarquia dos dons. Assim na igreja, Deus estabeleceu o quê? Primeiramente, primeiro lugar, apóstolos. Hoje não existe apóstolos. Apóstolo, para ser apóstolo, tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter visto o Senhor. Paulo diz: eu me considero apóstolo, porque eu também vi o Senhor. Quando for escolher Matias, lá, quando Judas suicidou e a igreja fizeram aquela lançamento de sorte, diz: vamos escolher pessoas que tenham conhecido o Senhor. Então, primeiramente apóstolos, são os 12, com mais talvez Barnabé, que é chamado de apóstolo, e Paulo, que veio depois. Então, 12 com mais 2, 14, aí no máximo 15 apóstolos nós temos na Bíblia. Ora, vocês são o povo de Cristo, e primeiramente Deus colocou apóstolos, em segundo lugar, olha a ordem, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, depois os que realizam milagres, em quarto, se a gente pudesse ir contando, aos que têm dons de curar, quinto, os que têm dons de prestar ajuda, misericórdia, prestar ajuda, sexto, os que têm dons de administração, sétimo, e os que falam língua está onde? No último. Paulo não está brincando, irmãos. Se você não lê a Bíblia como a Bíblia você começa a inverter a hora, achar, não, você tem problema, vou botar a língua primeiro aqui, e vou botar o apóstolo embaixo. Vou falar, não faça isso não. Não brinca com coisa séria. Se Paulo está dizendo, olha, primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é isso, depois fala língua é o último, língua é o último. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Por que diz que tem que falar?
Aí vocês começam a pensar comigo, tem uma bagunça, tem alguma coisa errada. Se você não falar língua, você não pode ser ministro. Se você não falar língua, você não pode celebrar ceia. Se você não falar língua, você não pode ser diácono. Irmão, onde é que tem isso na Bíblia? Falam todos língua? Não. Como nem todos são apóstolos, nem todos têm os dons de curar. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Busquem, Deus é quem dá, mas você pode buscar. Deus me usa no dom que o Senhor quer. Se for para falar língua, eu quero falar. Se é para interpretar, eu quero falar. Mas eu quero estar lá no topo. O topo, tirando o apóstolo, aí começa os profetas, dons de milagre, sabedoria, graça, essas coisas assim por diante. Isso é ordem no culto, irmãos. É ordem no culto. Vamos para agora o capítulo 14. Interessante, eu já falei, vou repetir. Em Romanos, capítulo 8, Paulo fala sobre os dons, também, que eu vou ler para vocês no final, fala sobre outros dons. Depois, no meio, Paulo fala sobre o amor, depois ele volta a falar sobre os dons. Aqui ele faz a mesma coisa. Capítulo 12, os dons. Aí depois, no 13, amor. No 14, volta a falar sobre os dons. Paulo não fez isso assim, aleatoriamente, não. Vou fazer, você não. O Espírito Santo dirigindo Paulo para fazer essa narrativa desse jeito, colocando o amor no meio, o recheio dos dons espirituais, é o amor. Se não tiver amor, pode falar língua, pode profetizar, pode fazer o que for, que não vai nada. 14, de 1 a 5. Sigam o caminho do amor. Busquem com dedicação os dons espirituais. Eu creio que os dons espirituais valem para a igreja hoje por causa desses textos. O amor vale? Vale. Busque com dedicação os dons espirituais. Principalmente qual? O dom da profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Presta atenção que a igreja pegou um chavão. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Língua estranha. Não existe na Bíblia língua estranha. Existem outras línguas, ou o que fala em língua. Língua é um idioma, não estranho. O cara lá de Goiás me ligou perguntando: o que o senhor acha de língua estranha? Eu falei: primeiro que não tem estranha na Bíblia. Não tem língua estranha na Bíblia. Não tem, tá? Eu falei com o pastor aqui, aí botou o pastor para falar comigo. Aí o pastor: não, porque tem língua estranha, porque é mistério, porque Deus dá, e a pessoa fala, quando ele vai estar acreditando. Eu falei: querido, não tem estranha na Bíblia, estranho. O que tem é em outras línguas. Ele parou um pouco, deixa eu verificar, foi lá. Realmente não tem estranho. Ele não tem nenhuma versão. Mas o pessoal fala: você fala língua estranha? Eu fui criado assim, né? Busquem o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação. Quem fala a língua, edifica a si mesmo. Quem fala a língua, edifica os irmãos. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Como eu amo a profecia. Profecia é para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Língua não é um dom para a igreja, a não ser que haja interpretação. Língua é um dom para você, é seu. Caio Fábio falou, usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Caio Fábio disse assim: língua é o dom como se fosse o pijama. É seu. Pijama você não usa em qualquer lugar. Pijama você usa em casa. Então o dom de língua é para você. Você vai ser edificado. Agora você está na igreja, aí você é edificado. E os outros irmãos não estão entendendo nada. Os irmãos não são edificados. Podem ficar emocionados. Porque vê a pessoa falando língua, também. Mas emoção não é edificação. Quem fala a língua, a si mesmo edifica. Mas quem profetiza, edifica a quem? A igreja. Profecia é para a igreja. Língua é para mim, língua é para você. Gostaria que todos vocês falassem línguas. Está dizendo? Gostaria que todo mundo falasse língua. Língua é legal, porque edifica a nós mesmos. Mas prefiro, olha o que Paulo está dizendo, irmão,
Paulo não está brincando. Gostaria que vocês falassem isso. Mas eu prefiro que profetizem. Então Paulo está dizendo que a profecia está acima da língua. Quem profetiza é o quê? Por que língua tomou conta da igreja hoje? Por que a igreja está em contra o ensino de Paulo? Quem profetiza é maior do que aquele que fala a língua. E hoje quem fala a língua está com muito. Profetiza não, mas quem fala a língua está com muito. Eu fui pregar numa igreja, estava pregando numa igreja pentecostal, e a igreja lá em Belo Horizonte, a igreja pegou fogo, como o pessoal diz, gritava, todo mundo animado. Aí, amém. Mas eu preguei, mas eu não falei língua, né? Não é meu costume de fazer isso na igreja. O pastor chegou assim, quase no meio da mensagem, mostrou o microfone, se bem perto da minha boca, assim, tem mistério aí, pastor Timóteo? Eu não entendi, porque eu não uso esses termos. Tem mistério? Eu falei, o que é mistério? Eu não sabia. Minha mente foi a mil, o que é mistério? Tem mistério, pastor Timóteo? Tem mistério? Eu falei, Jesus amado. Queria saber o que é mistério. Para mim, o mistério da Bíblia é Jesus. Mas eu falei, não é isso que ele está perguntando. Aí mostrou na boca de um outro irmão que estava no corpo. Tem mistério, irmão, saltou uma língua. Aí, aqui tem mistério. Eu falei, Jesus, eu estou fora. Eu estou como um pintinho aqui fora do ninho, fora da mãe. Misterioso. Irmãos, é incrível essas coisas que acontecem. É porque você não sai. Você pode até ouvir, mas você não sai mais. Mas quem sai, como eu saía, né, de vez em quando eu pregar no Brasil, aí quando a gente chegar e ver isso, eu falo, meu Deus, está muito diferente a igreja, muito diferente. Então, onde é que eu parei? Quem fala a língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem língua e prefiro que profetize. Quem profetiza é maior do que aquele que fala a língua, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Se houver língua na igreja, eu já falei, um idioma. Aí tem que interpretar esse idioma para a igreja entender, porque se falar em japonês, você fala japonês, Deus dá graça para você falar em japonês, porque tem um japonês aqui. Você fala em japonês, o japonês vai entender, mas eu não falo japonês, você não, nós não vamos entender. Então, se alguém interpretar a sua língua em japonês, aí eu vou entender, porque vai traduzir para o português. Ah, a irmã está falando isso. E língua é sempre oração, viu? Língua nunca é para a igreja. Língua é oração. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles lá no Pentecostes, eles começaram, a Bíblia diz, a magnificar a Deus. Magnificar é oração, louvando a Deus, glorificando a Deus. E o povo entendeu o que eles estavam falando, porque tinha gente de tudo quanto é idioma, de tudo quanto é país de fala. Eles entenderam porque um falava em grego, outro falava em aramaico, outro falava em hebraico. Eles entenderam o que você está falando, porque Deus usou cada um no idioma para falar. Irmão, tem muita coisa aqui ainda. Quem profetiza é maior do que aquele que fala a língua. 28 a 31, né? Agora, eu quero ler agora com vocês. Vamos até o 11. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, Paulo dizendo, em que lhes serei útil? Então não tem utilidade nenhuma. A não ser que eu lhes leve alguma revelação. Olha, Paulo está com muito. Falar a língua não adianta nada. Agora, se eu levar revelação, conhecimento, profecia ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, são tais como a flauta, a cítara, como a pessoa vai reconhecer se não sabe o que você está falando e o som for bagunçado? Sabe o que eu aprendo com o Paulo quando ele está falando essas coisas? Por exemplo, de vez em quando eu prego e o irmão chega para mim e fala assim, pastor, hoje foi demais. Deus trouxe. Não é que foi, é porque você não sabia e eu trouxe uma revelação para você. Isso é palavra de revelação. Eu trouxe, abri a sua mente e entendi. Agora eu entendi. Semana choveu pergunta no meu WhatsApp, choveu pergunta no meu telefone. Preguei um dia aqui sobre Davi e os carros de boi. Aquela mensagem do carro de boi? Lá fora, a Nayane disse assim, nunca mais eu esqueço desse sermão. A Natânia, nunca mais eu esqueço desse sermão. Por quê? Ela já tinha ouvido falar e tudo, mas a revelação que carro de boi, puxada boi, é mundo. E Davi estava usando a maneira do mundo para trazer a arca para Jerusalém. Deus destruiu os arcos, e aí Davi foi consultar a Bíblia e trouxe agora a arca nos ombros dos levitas. É a maneira de Deus. Coisas simples, isso é revelação. Paulo está dizendo que deveria trazer revelações.
Vamos continuar aqui, deixa eu ver se eu estou com as anotações certas. Vamos para 14, 13 a 19. 14, 13 a 19. Por isso, quem fala em uma língua, não é língua estranha, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Irmão, isso é sério. Se eu falo uma coisa que eu nunca falei, um idioma, então eu oro, isso é o espírito está fazendo. Meu espírito está orando bem. Mas a minha mente fica infrutífera porque eu também não estou entendendo, eu não falo japonês. Então o que farei? O que ele faz? O que Paulo diz para fazer? Orarei com o espírito, mas também com entendimento. Eu posso falar em uma língua, mas eu preciso também ter entendimento dessa língua. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu tenho que entender. Por isso que tem que interpretar. Se você estiver louvando a Deus em espírito, olha bem que língua é oração. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Chega uma pessoa que não sabe nada e você começa só a falar amém, como é que ele vai dizer amém? Ele não está entendendo. Ele não pode dizer amém. Eu não entendo, quem muito menos quem não é instruído, não vai poder dizer amém. A sua o quê? Repita para mim. A sua o quê? Oração. A sua oração, na nossa versão. A sua ação de graça. Ação de graça. Língua é oração. Ação de graça. Como é que ele vai dizer amém a sua ação de graça? Agora veja só como é que é confuso. Eu fui criado, meu pai, meus irmãos, fui criado assim. Meu pai falava muita língua no culto. Aí meu pai falava a língua, um irmão ia interpretar e falava para a igreja. Meus servos, eis que eu estou fazendo isso. Eu falei assim, não está certo. Eu pequeno já entendi. Não está certo. Oração é ação de graça. É o cara falando com Deus. Não é para a igreja. Profecia para a igreja. Língua é ação de graça. Como é que ele vai dar amém a sua ação de graça, a sua oração? Visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando o quê? Graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Oração, língua é oração. É ação de graça. Você está dando graça muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Poliglota, fala tudo quanto é língua. Hebraico, aramaico, grego, tudo. Todavia, irmãos, olha que Paulo está dizendo. Todavia, na igreja, no quarto você pode falar o que você quiser, quanto tempo você quiser. Eu prefiro, na igreja, falar o quê? 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua, em uma língua, ou como se chama língua estrangeira, que não existe. Vocês não acham que o disparate é muito grande? Não é grande, não. Eu prefiro falar na igreja 5 palavras. Jesus é maravilhoso e salva o pecador e a todos nós. Sermãozinho de Paulo, 5 palavras. Do que 10.000. 10.000 palavras, fica uma hora falando. Paulo falou assim, em outra língua, ninguém vai entender nada. 5 palavras em português, o pessoal é edificado e abençoado, entende e pode dizer amém. Amém ou não? Ah, irmãos, eu acho tão claro na Bíblia. Por que o pessoal não lê Bíblia hoje? 22, o que na frente? Portanto, as línguas não são um sinal para... Não, as línguas são um sinal... Agora explique isso para mim. A língua é um sinal para os descrentes, os não crentes. Por quê? Quem sabe? A língua é um sinal para os descrentes. Hoje é sinal para os crentes. Batizado do Espírito Santo fala a língua. Quem não é batizado do Espírito Santo não fala a língua. Não é para crente. Não é evidência de cheio do Espírito Santo. A língua é um sinal para os descrentes. Por quê? Alguém sabe? Porque na época, quando se falava em línguas, os que sabiam aquela língua entendiam o que estava sendo falado. Chegava uma pessoa não crente lá no dia de Pentecostes.
O pessoal que estava lá vendo barulho, ó, a igreja, todo mundo falando em língua. Quando eles chegaram, ele está falando a minha língua. Ó, ele não é crente. Tá falando, como é que ele não é judeu? Por que ele está falando a minha língua? Rapaz, ele está falando a minha língua também. Aquele lá, ó, aquela irmã está falando a minha língua. Aí os não crentes converteram. O que nós devemos fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e sejam salvos. Vieram a multidão e se converteram ao Senhor. Porque o idioma é uma maneira sobrenatural de Deus te usar para falar com uma pessoa que não fala, que você não entende a língua dele, e você vai usar, ele vai falar assim, como é que você está falando esse idioma se você não é, você é brasileiro? Você vai falar assim, o Espírito Santo está fazendo isso. O cara crê na hora. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Diga amém. Eu estou lendo a Bíblia, irmão. Eu não estou pregando, estou lendo a Bíblia. Portanto, a língua é só um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Profecia é eu pregar para vocês o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou ensinando vocês. Nós não temos nenhum não crente aqui. Todo mundo aqui é crente. Se tivesse um não crente aqui, eu teria até dificuldade de pregar esse sermão. Porque a pessoa fala, eu não estou entendendo nada que esse pastor está falando de língua, de dons espirituais, não estou entendendo nada. Aí para não crente você prega, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor. Mas para crente é profecia, é a palavra de Deus. Isso aqui é o livro das profecias, amém ou não? Amém. Então é profecia pura. Bíblia é profecia pura. Onde é que eu parei? 22? Para não crentes e para os crentes, sinais. Para os não crentes, não é sinal para os crentes e é sinal para os descrentes, diz a palavra. Agora, veja só. Porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos irmãos, todos falarem línguas e entrarem algum não instruído ou descrente, não dirão que estão todos loucos. Se todo mundo começar a falar em língua, a pessoa que não entende disso entrar, vai falar, não gostei não. Esse pessoal está doido. Esse pessoal está doido. Pastor Vitorino Silva, que é um homem de graça, homem de Deus, canta demais, melhor cantor evangélico. Faz tempo, hein? Faz tempo, desde 71, primeiro disco dele. Pastor Vitorino estava numa igreja e eu ia pregar e ele ia cantar. Mas o estilo dele é muito diferente do meu. Aí, no final, eu dei a palavra para ele, que ele ia cantar, ele cantou uma música e ele fez um apelo. Ele apelou, tal, levante aí quem não é crente. Aí o pessoal ficou, não crente, ficar em pé. Você que é católico, ele fica em pé. Sai do seu banco, vem aqui na frente agora. Eu falei, Jesus amado, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não é assim que se faz. Aí chamou, aí veio todo mundo na frente, ficou na frente. Aí as irmãs de oração, pode vir aqui. As irmãs vieram, as irmãs pegavam aquele povo, começaram a falar a língua no ouvido, mas gritar, irmão, gritar. Tinha as moças que estavam sem mulheres que botavam a mão no ouvido. Você vê, é um absurdo. Mão no ouvido, porque ele não aguentava. E aquilo não foi assim, 5 minutinhos, não. Aquilo foi durando. Eu falei, eu não acredito nisso. Acabou com a mensagem, ninguém está prestando atenção em mensagem que eu preguei, Jesus, só a graça. Aí passou. Quando passou, nem terminou, 2 moças saíram assim, elas estavam com a mão no ouvido, saíram se apavoradas, eu saí correndo atrás. Cheguei para ela e falei, desculpa o que vocês passaram aqui hoje. Eu preguei, isso não é meu estilo, não gostei do senhor, mas aquela bagunça, aquela gritaria lá, que é coisa de doido, ó, que a Bíblia está dizendo. Todo mundo pensa que está falando, eu queria doido, doideira, bagunça. Eu falei assim, ó, eu não sou pastor dessa igreja. Você quer uma igreja que não tem isso, uma igreja equilibrada? Ali atrás das lojas americanas, aqui no centro da cidade, a igreja missionária. Aí eu falei, quarta-feira tem um trabalho só com as mulheres. Quarta-feira elas estavam lá. E permaneceu na igreja. E quando na igreja eu saí, elas estavam firmes na igreja. Só para vocês terem ideia como é que é bagunça. E Paulo está dizendo isso. Não vão dizer que vocês estão doidos? Todo mundo gritando? Onde é que eu estou? Diga, fala para mim. 24 agora. Estou perdido, irmãos. Então eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo os bolsos. Quando eu volto aqui, eu não sei, está tudo colorido. Eu falo, onde é que eu estou? 24, né? Se entrar algum instrumento, nós não dirão que estão todos loucos. 24. Mas se entrar alguém descrente e não instruído, quando todos estiverem profetizando, e ele, por todos, será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, por rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando,
Deus realmente está entre vocês. Se você fala em português e a pessoa ouve, é edificada, se converte e abençoada. Bom, isso aqui é tremendo para nós, queridos. Isso é tremendo para nós. Aí Paulo fala assim no 26, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, quem sabe isso no Zoom vai dar certo, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja para edificação da igreja. Tem que edificar. Se é para trazer bagunça, estou fora. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar quantos? 2, no máximo 3. Na igreja. Se falar em língua, quantos deve falar? 2. Vocês acham que isso aqui é mandamento do Senhor ou isso aqui é brincadeira? 2 ou 3. E deve quem, se falar 2 ou 3, e também que deve, o quê? Tem interpretação. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Por que 1000 falam na igreja? Por que 10, 15 falam ao mesmo tempo na igreja? Irmão, está passando por cima da palavra de Deus. O homem não tem liberdade no reino de Deus. O homem tem que obedecer o que está na palavra. Depois, tratando-se de profetas, fala em quantos? 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, para ver se é de Deus mesmo. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. 32. Lê comigo 32. O Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Pois Deus, olha o texto que eu gosto, pois Deus desordem mais. Na outra versão, Deus não é Deus de confusão. O que está acontecendo é confusão. Porque não está na Bíblia, é confusão. Tudo que sai da Bíblia é Babilônia, irmãos. Tudo que está fora da Bíblia é Babilônia. Deixa eu só ler, porque já estamos no horário da ceia. Volta comigo, só para falar mais sobre alguns dons. Às vezes a gente nem vê falar na igreja, porque língua tomou conta. Romanos 12. Romanos 12, pegou? Romanos 12, versículos 6 a 8. Diz assim, ó. Temos diferentes dons, olha os dons aí, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, está lá, né? Tem. Usa-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, ninguém fala de dom de servir. Pastor, eu tenho o dom de servir. Quero trabalhar. Ninguém tem. Ninguém procura servir. Sirva. Se é ensinar. Tem muita gente que quer ensinar e não sabe. Ensine. Seja dar ânimo. Você já viu alguém falar assim, eu tenho o dom de dar ânimo? Já viu? Você não ouviu, irmão? Porque eu também não ouvi. Eu tenho o dom de dar ânimo. Quando eu vejo alguém desanimado, eu ligo para a pessoa, para animar a pessoa na fé. Alguém tem o dom de dar ânimo. Você não vê isso na igreja. Como é que a igreja está bagunçada, hein? Se assim o faça. Se é dom de contribuir. Se alguém fala assim, eu tenho o dom de contribuir, uma vontade de dar dinheiro para a igreja. Vocês estão entendendo? São dons de Deus, mas ninguém está falando nisso. Só fala língua, só língua, só língua, só emoção. Que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, muitos querem ser líderes, mas não tem condições nenhuma, não é dom de Deus. Que exerça com zelo. Se é o quê? Você já viu alguém falar assim, eu tenho um dom de misericórdia. Quando eu vejo alguém precisando, eu vou lá e ajudo. Quando eu vejo alguém se aparecendo, eu vou lá e ajudo. Quando eu vejo alguém saindo da igreja, sabe, ou em pecado, seja de qualquer jeito, eu tenho dom de misericórdia, eu vou trazer essa pessoa. A igreja passa por cima. Se o cara que tiver em pecado, então aí que ele fala, aí que ele pisa em cima. Que faça com alegria. Aí, olha só, o 12, 6 fala sobre os dons. 9 fala sobre o amor. Aí depois Paulo volta a falar novamente sobre os dons. Para terminar, Efésios capítulo 4. Mais dons aí, irmãos. Quantos dons são na Bíblia, hein? 18, 21, são muito mais. Porque tem dons que a Bíblia não fala que é dom e eu creio que é dom. Dom de música. Pessoa que tem o dom de liderar, louvor, de cantar. Músicos, vocês músicos que tocam, louvam a Deus, dom para cantar, para tocar. Isso é um dom de Deus, mas a Bíblia não fala que é dom. Eu creio que é. Expulsar demônio. Tem gente que grita, demônio não sai de jeito nenhum. E é dos fraquinhos ainda, demônio fraco, a pessoa não dá conta.
Tem gente que pode ser o tipo de demônio que for, sai em nome de Jesus, não sai. Por que ele tirou o demônio? Dom de expulsar demônio. E a Bíblia também não fala. Né? Então vamos lá, Efésios capítulo 4. Eu já dei um estudo aqui sobre isso. Outros dons espirituais que a Bíblia não fala. Punhado. 4. Vamos começar no versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça. Amém ou não? Amém. Conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. E deu o quê? Dons aos homens. Ele venceu a morte e ele pegou os despojos do inimigo e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para, olha os apóstolos de novo na frente, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O homem não tem liberdade no reino de Deus. Quer ser usado nos dons espirituais? Corra para a Bíblia. Do jeito que a Bíblia está, você faz. Se você vê alguém passando disso, pode saber. É bagunça, é fora da Bíblia. Cubra a sua cabeça, vamos orar. É o momento da oração. Vamos passar para a ceia. Eli, nós vamos orar, mas vamos passar para a ceia agora. No momento da ceia, eu vou passar um vídeo, um telão, uma música que eu tenho naquele CD meu. O amigo que eu encontrei, essa música é linda, mas linda demais. Alguém mandou para mim essa semana, ao vivo, Sérgio Lopes cantando. Eu falei, essa música tem que colocar isso na ceia do Senhor. Então nós vamos passar a ceia, ele vai colocar, o Alan vai colocar para mim o clipe do Sérgio Lopes. Para quem não conhece, vai conhecer o rapaz. Canta uma barbaridade. Deus, obrigado pela mesa do Senhor aqui. Obrigado porque nós temos o pão que simboliza o teu corpo. Nós temos o cálice que simboliza o teu sangue. Precisamos agora fazer com que a nossa mente possa entender o significado desses dois elementos, do pão e do cálice. Que o Senhor possa nos abençoar, fortalecer a nossa vida. Queremos nisso em nome de Jesus. Gerson, por favor. Distribui entre os irmãos o corpo do Senhor Jesus. Apaga a luz ali para mim.
pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem sentimento vencer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo certo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo certo a própria vida renunciou? O Senhor Jesus declarou: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Comamos dele todos. Eu falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo um amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu acontecer pra Jesus, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem sentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo certo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo certo a própria vida renunciou? Semelhantemente, depois que ele tomou o cálice e partiu entre os mãos para o Senhor. Isso, meu filho, repete: você está comigo. O amigo que eu encontrei quando todos me deixaram, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. Me perdoou. Isso veio alto preço que Ele já pagou. Me mostrou nas mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Esse amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu acontecer
e pelo céu a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo céu a própria vida renunciou. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Repita comigo. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se cálice a nova aliança no meu sangue, tomai dele todos. De entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu acontecer pra Jesus, pagando pelos erros que não prometeu, e olhar nos olhos de quem tanto ama e fez, e sem quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo céu a própria vida Ele buscou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo céu a própria vida Deus, obrigado por este momento de ceia, de comunhão contigo, ó Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos te agradecer por essa lembrança, pelo Espírito Santo que nos aproxima do Senhor Jesus. A ti, Jesus, louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Amém, amado.